Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos à leitura aqui da apresentação do apóstolo, os primeiros 7 versículos. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito nos abençoe a todos nessa breve reflexão e introdução desse texto. Inegavelmente, a carta do apóstolo Paulo é uma obra magnífica. Como todas as obras do apóstolo Paulo, elas são magníficas, mas essa carta aqui, pela extensão, pelo conteúdo, pela clareza, ela impacta a vida dos cristãos há muito tempo. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele abençoou a igreja. Os inimigos do apóstolo Paulo acusam ele de ser o criador do cristianismo, tá? Alguns inimigos, alguns que não gostam dele, acusam-no de ser o fundador da religião cristã, da religiosidade cristã, tá? Não que neguem a figura de Jesus, mas afirmam que o cristianismo é resultado do trabalho do apóstolo Paulo. A igreja de Roma, a igreja católica, ela por muito tempo apresentou o apóstolo Paulo, por uma questão de conveniência, como um romano, como um filósofo romano, aceitando essa ideia de que sabiam que não, mas aceitando essa ideia, né? Romanizando os ensinos do apóstolo Paulo. É claro que isso não foi uma prática dentro do cristianismo. Nós estamos falando de uma instituição num determinado momento da história. Alguns cristãos aprenderam que o apóstolo Paulo era romano, por ser ele cidadão romano, mas uma cidadania conquistada por direito. O pai dele recebeu o título de cidadão romano. A cidadania romana podia naquela época ser comprada, era muito caro, era caríssimo. O apóstolo Paulo possuía a cidadania romana por direito de nascimento, através do pai, que foi agraciado com o título de cidadão romano. Mas nós podemos entender melhor o apóstolo Paulo e os seus ensinamentos quando reconhecemos quem ele é. Essa carta, a carta aos Romanos, um dos temas, né, ou o principal, a justificação pela fé, a resposta ao questionamento levantado, por exemplo, no mundo antigo, em que a figura de Jó é o que melhor simboliza, né? Como pode o homem ser justo diante de Deus? Como pode o homem ser justificado diante de Deus? Todo o drama, todo o sofrimento de Jó, ele é levado a esse questionamento, como me apresentar diante de um Deus justo, santo, todo-poderoso, quando a minha vida me leva a crer que eu estou sendo vítima de uma injustiça, de um erro, de algo totalmente equivocado, e não vejo outro responsável
por toda essa dor e sofrimento que não seja o próprio Deus. Como pode o homem ser justificado, ser justo diante de Deus? Esse foi o tema da reforma. Martinho Lutero e os demais reformadores. Nós vamos falar do tema da justificação pela fé, no contexto da reforma, da história da igreja, mas nos escritos paulinos, esse é o grande tema. Por conta da influência da reforma protestante, a carta de Paulo aos Romanos, ela é sempre estudada nesse contexto de transformação, de mudança na fé cristã na Europa, lá, reforma protestante. Podíamos dizer que foi mais uma das muitas que ocorreram, reformas ou tentativas de reforma na Igreja Católica. Você estudar a história do cristianismo, quando você pega ali o período do desenvolvimento da Igreja de Roma, o crescimento, a expansão e o domínio que ela exerceu, depois a natureza que ela assumiu, né, sendo a Igreja do Império, e passou muitas vezes a se confundir com a alma do Império, a mente do Império, ou com o próprio Império Romano, de alguma forma. Quando se estuda em termos de reforma católico-protestante, né, ou do protestantismo europeu resultante da reforma, é claro que o tema da justificação pela fé é algo grandioso, mas sempre visto no contexto histórico, ideológico, administrativo, eclesiástico, político-eclesiástico, né, política de administração da igreja. Que um dos muitos resultados da reforma protestante foi a reforma litúrgica, a reforma de culto e a reforma do clero, tá? A retirada de algumas restrições ao clero. Tá? Então você aprendeu, eu aprendi, nós aprendemos, estudamos em termos filosóficos e em termos de história da igreja, a importância da carta aos Romanos, a justificação pela fé, um tema, e realmente é algo fantástico, é algo magnífico. Entretanto, há outra maneira de você abordar essa obra. Não é porque você integra o resultado de um movimento de reforma, né, falando de uma herança protestante, ou herança reformada, ou evangélica, ou seja qual for, ou até mesmo dentro do catolicismo, você não precisa interpretar a Bíblia em termos de eventos traumáticos. Você pode, e é correto, você interpretar a Bíblia, o texto, dentro do contexto em que ele foi apresentado, e não como ele foi utilizado para sustentar os propósitos e objetivos. Eu não estou contrariando os reformadores. Não estou contrariando. Veja o poder da palavra de Deus, o poder da verdade. Eles foram capazes de enfrentar o mundo naquela época, baseados na verdade, reivindicando que a verdade da palavra de Deus é suficiente para a direção, para a condução da igreja do povo de Deus. Tá? Mas há uma outra abordagem. A abordagem é permitir e aceitar que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos seja interpretada nos termos em que a própria Bíblia a apresenta. Tá? O apóstolo Paulo é judeu. A igreja de Roma era, boa parte dela, formada por judeus, especialmente por judeus da dispersão. Então, quando Paulo escreve a igreja de Roma, isso foi lido também em algumas sinagogas. Que a igreja se reunia nas sinagogas. O judaísmo era naquele contexto, era uma religião que estava ganhando muito espaço, porque as pessoas estavam descontentes com as religiões, o chamado paganismo. O paganismo, naquela época, já não estava oferecendo respostas aos anseios das pessoas. Não é só uma questão de competitividade, é uma questão de que Deus preparou o ambiente, o momento propício para revelar ao mundo a mensagem de salvação
através de Jesus, o Cristo. É o que diz o apóstolo Paulo aqui. Foi um momento adequado, um momento propício. As pessoas estavam insatisfeitas. A fé pagã, ou dos vários cultos, paganismos, dos pagãos, não proporcionava uma resposta adequada ao que eles estavam vivendo. De vez em quando isso acontece. Impérios desapareceram, civilizações aí se desfizeram. Por quê? Isso é o que nós acreditamos. Aí vamos para a vida. Não está batendo, não está fazendo sentido. Isso acontece até em termos de religião institucional cristã. Está acontecendo dentro do cristianismo. Dentro dos vários movimentos cristãos isso está acontecendo. Não encaixa. É bonito, é interessante, foi falado, mas na vida não devolveu a minha paz, não restaurou a minha alegria, não satisfaz. É como alimentar-se de algo que não é nada, que é vazio, sem nutrientes, sem proteína, sem vitamina. A pessoa está comendo e desenvolvendo uma anemia, uma fraqueza. Ele precisa ingerir quantidades absurdas de alguma coisa para se sustentar, para permanecer em pé. Então, de tempos em tempos, isso é um fenômeno, é comum na história da humanidade. Tá? O Dr. James Dunn, ele apresentou aqui, eu não li ainda, são 2 volumes, a Carta de Paulo aos Romanos. Todo teólogo cristão, se quiser algum espaço no mundo acadêmico, alguma credibilidade, ele é provocado, ele tem que apresentar algo sobre Romanos. Temos outros materiais, mas esse nós adquirimos, tá? Adquirimos com o objetivo de estudar, dentro da estrutura que nós pensamos, culminaria nisso, chegaríamos nesse ponto aqui. Primeiro eu ia ler, depois eu ia passar aqui. James Dunn é a Academia Cristã com a editora Paulus, nós já falamos, tá? A Academia Cristã no conselho editorial, ela tem batistas, tem metodistas, tem bastante gente, tem muita gente trabalhando. O diretor aqui do projeto, aqui, se eu não me engano, é o professor Valdecir Gonzaga. É o diretor de Teologia Bíblica do Departamento de Teologia da PUC, se eu não me engano, da PUC Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui o tradutor. O tradutor aqui desse material é acho que é Hans o nome dele. Eu vou tentar aqui. É Hans Udo, me perdoe, reverendo, mas Hans Udo Fuchs. Eu creio que é essa a pronúncia aqui. Hans Udo Fuchs. É um pastor batista ligado à Junta de Missões Mundiais, do Paraná. Excelente tradução. Material fantástico, porque James Dunn, no mundo acadêmico, ele é apresentado como um teólogo biblista. Nas universidades, quando o teólogo tem uma confissão religiosa, e nessa confissão a Bíblia tem o aspecto de registro da revelação de Deus, eles chamam esse teólogo de biblista. Há teólogos ou filósofos teólogos que são ateus até, tá bom? Mas James Dunn é metodista. Ou foi, né? Ele morreu. Então James Dunn providenciou elaborou essa obra em 1988, 90, dentro de uma perspectiva que busca não desprezar os conceitos históricos da reforma protestante. Porque o que nós falamos, todas as doutrinas realçadas na reforma protestante, elas não são patrimônio dos reformadores. Elas são inerentes à fé cristã.
tá bom? Elas sempre estiveram presentes na igreja. Se eram respeitadas ou não, esse é outro aspecto da realidade histórica. Os reformadores não criaram essas doutrinas, a justificação pela fé. Não, eles não desenvolveram essa doutrina, tá bom? É uma doutrina escriturística, bíblica, muito bem apresentada na palavra de Deus, cujo registro e conhecimento está presente em todo o desenvolvimento histórico da formação da igreja cristã, exagero, das igrejas cristãs. Todos os cristianismos, a igreja cristã na Síria, a igreja cristã no Egito, a igreja cristã no norte o Egito é África, né? Em outras regiões da África, mais para a Ásia, na Europa, todos os ramos do cristianismo têm conhecimento dessa doutrina, sempre tiveram conhecimento dessa doutrina. Mas no momento específico da história da igreja, no momento de convulsão, no momento de insatisfação, tal qual nos dias do apóstolo Paulo, né, no dia dos apóstolos, o mundo estava insatisfeito com o paganismo, o judaísmo estava florescendo, porque os judeus não era mais aquele povo limitado ao contexto político regional. 70 anos na Babilônia, eles aprenderam a importância das relações internacionais, das relações comerciais, tá? Uma boa quantidade retornou para Israel assim que pôde, mas outros compreenderam, e também com o passar do tempo, compreenderam que você pode ser judeu fora do espaço territorial de Israel. Então, o judaísmo estava presente por praticamente todo o Império Romano. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta ao povo de Deus, à igreja de Deus, você imagina que esse povo se reúne nas casas, depois nas catacumbas, tudo bem, mas também nas sinagogas. Em algum momento, começou um racha, uma divisão. Mas a igreja de Cristo era formada por judeus e gentios. Em algum momento, alguns grupos passaram a ter mais gentios do que judeus. Porque no judaísmo tem a figura do prosélito, né? Aquele que se converte ao judaísmo, aquele que quer servir ao Deus dos judeus, ao único e verdadeiro Deus, e se vê lançado num contexto religioso muito próprio, muito característico, muito singular, que era e que ainda é o judaísmo nos seus vários ramos aí, com uma forte identificação étnica, né? O povo judeu. Então tem a figura do judeu chamado prosélito. Jesus ataca essa figura. Não que ele fosse contra o prosélito, mas contra Jesus. Não admitia essa condição de inferioridade do não-judeu, porque não é isso que o judaísmo ensina. Então, por vários motivos aí, que você vai estudar na história, tal, em determinados lugares ou regiões, eventualmente, né, alguns judeus, um ou outro, porque nem todo cristão é cristão e nem todo judeu é de fato judeu. Então, alguns se aproveitavam dessa condição de uma suposta ou pretensa espiritualidade superior para explorar ali os prosélitos, os novos convertidos, o gentil que queria servir a Deus. Ocorria eventualmente algum tipo de exploração, tá? Isso é comum, isso acontece, infelizmente. O ser humano é ser humano em qualquer lugar do planeta, sob qualquer bandeira religiosa, infelizmente. Então, o contexto que o James Dunn apresenta a teologia do apóstolo Paulo aos Romanos, eu adquiri o material, já era a minha intenção, mas aí eu já comprei, falei, já vou estudar e vou apresentar.
Eu vi alguns jovens, de vez em quando eu procuro material de pesquisa tal, eh, foram tão grosseiros, foram tão deselegantes, foram tão, assim, preguiçosos ao expressarem a abordagem do James Dunn e de vários outros teólogos, filósofos, historiadores que buscam restabelecer, porque qual é a nossa maior dificuldade? Nós compreendemos bem a história, principalmente a partir do momento que ela desandou, né? A formação, quando o cristianismo recebeu influência da cultura grega, quando o imperador se cansou de Roma, abandonando a cidade, construindo lá as obras magníficas para o Oriente, querendo criar algo novo, né? Os romanos rejeitados, magoados, feridos, recorreram ao bispo, o bispo criou pretensões, aí surgiu a figura do Papa. Nós conhecemos a história bem a partir do momento que ela desandou. Agora, esse período, por exemplo, fala-se do Jesus Cristo como o evento que divide ou marca a história. Nem todos, nem todos partilham dessa convicção, mas nós cristãos partilhamos dessa convicção. Então, Jesus Cristo, ano 1 lá, ano 1 de Jesus, o Cristo. 100 anos antes, 100 anos depois. Então, esse período de 200 anos, procurar compreender esse período ajuda a compreender, por exemplo, a formação do apóstolo Paulo. Compreender esse período um pouco antes da manifestação do nosso Senhor, durante e um pouco depois, o que era a civilização romana, o que era o judaísmo, quais eram os judaísmos na Palestina, o que significava o judaísmo da dispersão, o que diferenciava o judeu da dispersão do judeu da Palestina. Não só a questão da Bíblia, né? Os judeus já usavam a Bíblia em grego, os judeus da dispersão principalmente, já usavam a Bíblia em grego, muito embora em Jerusalém se falasse principalmente o aramaico, o hebraico ainda era uma literatura litúrgica. Então isso também se falava hebraico. Sim, uma boa parte, não toda a população, falava o aramaico, falava o hebraico, falava o grego também, tá? Era linguagem comum. Como você viver aí numa região aí de fronteira entre 3, 4 países. A região da Galileia era muito influenciada pelo aramaico ali da Síria, se eu não me engano. Então eles eram um pouco discriminados porque no vocabulário havia um sotaque, uma notória influência do aramaico sírio. Então os galileus eram tratados assim como interioranos, influenciados e por aí a tal. Muitos sacerdotes haviam adotado a cultura grega, a filosofia grega. Então é um ambiente incrivelmente rico. O farisaísmo, o apóstolo Paulo era fariseu. Nós aprendemos muitas anedotas, a figura da apologética, a pessoa quer defender as suas ideias e diminui sempre a apresentação do outro, mas é relevante sabermos o que significa o farisaísmo naqueles dias, porque essa foi a formação do apóstolo Paulo, a formação do rabino Paulo. Gamaliel, o mestre judeu, respeitado, reconhecido como o nosso rabino, o rabino, nos dias de Jesus ainda, é o formador, é o formador de Saulo, do rabino Saulo, de Paulo, depois Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Esse contexto histórico, cultural, político, religioso, nos permite uma compreensão e uma captação, uma assimilação do texto no seu contexto. Os reformadores aí, os que nós não temos nada contra, estudamos também material aí da teologia reformada, eles são muito preocupados com esse evento, Reforma Protestante. Eu acompanhei alguns jovens há muito tempo atrás. Na minha vida, eu sempre tive que tomar decisões.
Então, eu comecei a estudar teologia, fui para o seminário lá, os batistas, seminário em Araçatuba, fiquei lá um período, estudei um período, aprendi muito, porque não é só os professores que se conversa. Está falando que de onde vem, então fui formando a minha biblioteca. Aprendi muito, pretendia continuar os estudos, mas num determinado momento eu falei, não, a prioridade era outra. Eu vivo em paz com as minhas decisões, porque eu decidi. Continuar os meus estudos implicaria em sacrificar outras coisas. E não é justo. Eu posso continuar estudando com os livros, aprender com os livros, montar minha biblioteca e continuar estudando. Mas eu nunca deixei de acompanhar, o que está acontecendo. Então, eu vi alguns jovens, né? Falei, poxa vida, acompanhava o material deles, tinha algum, na época, agora eu já não acompanho mais, tinha alguns sites lá, então você via ali a apresentação dos trabalhos, as dissertações, você fala, poxa vida, esse rapaz tem futuro, o cara tem um talento, tem uma apresentação limpa, tem uma coerência. Passado o tempo, foi para não sei onde, voltou, vamos ver o que ele tem para dizer. Que babaca, que ridículo. O cara trata o Brasil, o cara trata o pensador brasileiro, o intelectual brasileiro, o religioso brasileiro, como se fosse lixo. Como se fôssemos porcos. E ele passou uma temporada em algum lugar do mundo, como se fosse o agente da purificação e da santificação, defendendo um evento traumático, porque foi um evento traumático a Reforma Protestante. Milhares e milhares morreram. Tá? Os cristãos, até hoje, não se reconhecem. O católico, o protestante, o luterano, o evangélico, não se reconhecem. Os cristãos não se reconhecem. No fim das contas, o sectarismo, o fanatismo, tomou conta de todos. A nós, os protestantes, a nós, os evangélicos, nós, o irmãozinho, o reverendo, e Jesus, o nosso Cristo? Onde é que está nessa história aí? Até que ponto essa muralha da China, porque até a muralha da China desmoronou em grande parte, essa muralha aí, e nós vemos hoje com profunda tristeza, com uma tristeza assim, você não é capaz de imaginar a maneira com que alguns cafajestes, alguns criminosos, travestidos de ministros do evangelho, de pastores evangélicos, de líderes denominacionais, estão explorando o sectarismo, o fanatismo, promovendo o ódio, promovendo a divisão, promovendo a ruptura em famílias, porque tem uma proposta arrogante, presunçosa e criminosa de ocupar espaço político e econômico e não estão nem aí com a destruição que estão causando. E levantam o dedinho ainda, falando Deus, é Jesus. Eu sou obrigado a me referir aí a um teólogo muito respeitado por todos, né, que é o Schaeffer, nos dias dele, lá, os anos 1970, criou uma instituição na Europa lá, abrigo, e recebia os jovens, e conversava com os jovens, e acabou conduzindo multidões a Cristo Jesus, um homem culto, um homem muito inteligente, mas ele já falava naqueles dias, quando eu ouço o nome Jesus, já não tenho a mesma alegria de outrora, porque tenho que ficar preocupado com as implicações da maneira como esse nome está sendo usado ultimamente. E nós também, as palavras do Schaeffer são verdadeiras. São verdadeiras para a nossa realidade aqui. O nome de Jesus, a fé em Cristo Jesus, tem sido manipulada de uma maneira descarada. É que alguns, por conta de pactos e alianças que fizeram no passado, a mentira que propagaram e
o sustentou muitos ao longo dos anos, né? Hoje se valem aí desse ambiente um pouco tenso, um pouco confuso, um pouco desesperador, e ao invés de promoverem a paz, que só é possível pela permissão de que a fé permaneça como fé, de que a espiritualidade permaneça como espiritualidade. Não estou falando contra os ambientes políticos, sociais ou econômicos, estou falando que a fé tem um objetivo específico. Quando utilizada para outra coisa, ela cria aberrações. Tá? Eu sou esperançoso, eu acredito que o Senhor Deus trará luz nas trevas que se aproximam. Eu acredito, eu espero. Do contrário, eu teria aí também feito como o povo no passado, aí, comprado um lugar bem distante de tudo, de todos, e com a minha aposentadoria viveria lá até o fim dos dias. Não, não é assim. Não é assim. Então, não estamos querendo usurpar a autoridade de ninguém, não estamos querendo usurpar a responsabilidade de quem quer que seja, mas temos conosco um compromisso de apresentarmos a verdade e todo o leque de possibilidades que facilitem a nossa compreensão da verdade. Nós podemos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos como um livro escrito por um judeu, para os judeus e não judeus, tendo ele uma convicção clara, extraordinária, de que em Cristo Jesus não está se promovendo a divisão do mundo em dois. Não está se promovendo a fragmentação da humanidade em grupos antagônicos. Em Cristo Jesus, a humanidade é convidada a superar as suas limitações, sejam elas quais forem, os seus preconceitos, os seus medos, as suas dúvidas, e formarem um único povo, um único povo. Ah, isso é idealizado. Meu irmão, é fé, é religião. É uma verdade que se consumará somente em Cristo, mas isso não é desculpa para promover exatamente o oposto daquilo que Cristo Jesus se propôs a realizar em prol da humanidade. Usar o nome de Jesus para fragmentar as famílias, para criar ódio, para criar separação, é interessante para o bolso desses criminosos. Só para o bolso deles. Pregação é lixo, cópia mal copiada, os livros, como publicam essas porcarias? O cara consegue publicar lixo. Ah, mas é porque vende. Meu Deus, mas não é uma editora que tem compromisso com a verdade? Por que aí criar uma dificuldade? Temos gente pensando em todos os lugares do planeta. Temos pessoas que foram agraciadas por Deus, tiveram a oportunidade de dedicar muito tempo da sua vida na busca da verdade. E essa verdade, em parte, é hoje acessível. Como? Através da literatura. Através da literatura. Agradeço a Deus pela vida desses homens, dessas mulheres que se dispuseram a, a bancar a edição desse material. Então, nós também, já era a intenção, tá? E por uma simples questão de estatística, né? Não sabemos doravante como a nossa saúde vai se desenvolver, então já decidi antecipar e vou usar um período aí para lidar com esse material. Reorganizei a minha vida, reorganizei a minha agenda, tomei todas as decisões que devia tomar também, né? De curso, de estudar, o que eu vou, o que eu não vou estudar, separei o que vale a pena, o que não vale a pena e também vou arriscar. Será algo novo, inédito, porque estarei estudando e, ao mesmo tempo, passando esse material. Pedindo sempre que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Ah, você se tornou um discípulo do James Dunn. Não, eu não me tornei um discípulo do James Dunn. Mas se ele teve coragem de dedicar tempo, um bom tempo da vida dele, pesquisando, estudando, né, trabalhando e produzindo algo que se mostrou uma perspectiva diferenciada, tem outro jeito de eu ver isso. Eu não preciso só ficar o tempo todo
na tragédia europeia que resultou na formação dos estados protestantes, das igrejas protestantes, reformadas. Eu não preciso pensar em termos de movimentos sectaristas. Havia sectarismo nos dias do apóstolo Paulo, mas eu não preciso pensar sempre nesses termos, porque a carta de Paulo aos Romanos é muito anterior à reforma protestante ou qualquer outra tentativa de reforma do cristianismo na Europa. Eu posso procurar entender o espírito do apóstolo, o espírito da carta, a maneira como foi escrita, a intenção como foi planejada e desenvolvida. Foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi inspirado pelo Espírito Santo, sim, dentro de um contexto que, para nós nos apropriarmos adequadamente, precisamos ter a humildade de baixar a cabeça e reconhecer que outros dedicaram um tempo da vida procurando entender aquele contexto. Contexto social, contexto político, contexto econômico, contexto religioso, contexto espiritual da vida de homens e mulheres daqueles dias, em especial no contexto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. James Dunn fez esse brilhante trabalho e nós vamos usar esse trabalho para as nossas reflexões doravante também. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.